Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família e esse local que você está agora. Seja onde você estiver nesse momento, que Deus venha abençoar e cuidar da sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus e nós já estamos aqui já com esse tema. Trouxemos hoje um tema um pouquinho mais polêmico. E assim como esse tema é polêmico, creio que dentro da Palavra de Deus vai ter alguma coisa a nos dizer sobre esse tema. Já quero convidar você a estar, se inscrever no nosso canal. Você que ouve e vai ouvir esse momento de reflexão, que você venha ser um canal de bênção a compartilhar essa mensagem que eu e você vamos aprender agora, né? Para ver o que nós podemos aprender sobre esse título, e é uma pergunta também. Então você que está acompanhando aí o nosso canal, deixa o seu joinha aí, deixa para ele fortalecer o canal. E você ainda que não se inscreveu, nós temos uma playlist com diversos temas. Em nome de Jesus, estamos no começo, mas vamos expandir cada vez mais, se assim o nosso grande e poderoso Deus assim desejar. Então, está aqui o canal, comentários, sugestões de temas, reclamações, opiniões, está totalmente liberado aí para que você venha interagir conosco aí nesse canal, tá bom? Então a pergunta é essa para o tema de hoje. E o título, né? A igreja que ajunta pessoas, ou bens? Vamos ver o que a palavra de Deus quer falar conosco. Vamos trazer ali um texto base, né? Que está ali no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33 a 35, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos dar uma olhada ali então, no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, para ver o que a palavra quer falar conosco. Atos capítulo 4, do versículo 33 ao 35, que nos diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e eu depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha aí, ó. Olha as ações que eram feitas. Interessante, interessantíssimo, né? Então assim, o que nós podemos iniciar? É um tema polêmico, né? E opiniões são divergentes, né? Mas vamos tentar ver tudo dentro da palavra para ver o que ela quer nos dizer. Assim, vivemos em uma época que muitos confundem o propósito da Igreja de Cristo. É confundida, vários temas, várias óticas e tal. Ou seja, enquanto a igreja primitiva ela era conhecida pela unidade, pelo amor e pela generosidade, hoje vemos muitas comunidades conhecidas por disputas, divisões e pela busca incessante de riqueza material. Então, não vamos generalizar, aqui não está falando no geral, todas, aqui está dizendo, vemos muitas comunidades. Então, muitas comunidades não quer dizer todas, porque tem comunidades de fé que elas puxam para esse preceito da igreja primitiva. Então, assim, a igreja primitiva é duro, mas é real. A igreja primitiva juntava pessoas e dividia bens. A igreja atual, ela junta bens e divide pessoas.
Essa é a realidade, né? Então, como eu disse, não está sendo generalizado aqui, como eu vou repetir para ficar bem claro. Há comunidades de fé que elas trabalham nessa ótica da igreja primitiva. E isso é benção, isso é bom. Aquele que tem, poder ajudar o outro, estender a mão, é tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Mas, na sua grande maioria, né, enquanto a primitiva juntava pessoas e dividia bens, a atual junta bens e divide pessoas, né? Então isso nos faz levar a refletir, né? Qual que é a essência da igreja que Jesus deixou, né? Então assim, a gente sabe que a gente vive numa época que muitos confundem o propósito de Deus, como a gente disse, e enquanto a igreja primitiva ela era conhecida pela unidade, ou seja, era uma igreja unida. Era uma igreja unida. Então assim, tudo aquilo que está como preceito dentro da palavra de Deus, o amor, generosidade, eles estavam todos envolvidos ali. Estavam todos envolvidos, né? Então assim, é uma diferença exorbitante para algumas comunidades de fé que elas fazem totalmente o contrário, né? Então vamos dar uma olhada ali, dentro desse texto que nós lemos de referência. Vamos analisar ele, né? E para ver exatamente qual que é a essência do texto. Então assim, aqui no livro de Atos, a gente vê uma comunidade que ela é viva. Ela é viva. Ela é viva, é um organismo vivo. Cheia do Espírito Santo. Então assim, o foco aqui não era ter, mas ser. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. O resultado qual que era? Não havia necessidade entre eles, porque eles se ajudavam. Ou seja, a comunhão verdadeira gera um cuidado mútuo. A igreja era um corpo que não deixava nenhum membro para trás. Então, harmonia. Nós entendemos que pessoas em Cristo Jesus reunidas, como individualmente templo, coletivamente corpo ou igreja. Então, esse corpo constituído por membros, cada pessoa é um membro, então não deixava nenhum membro para trás. Eles se ajudavam, eles cuidavam um dos outros, né? Aí nós vemos para a igreja atual. Repito, não estou generalizando. E posso até ser ousado e dizer que uma grande maioria é assim, né? Mas o contrário, né? Ou seja, a igreja atual é um corpo ferido pela ambição. Em muitos lugares vemos algo totalmente oposto. Igrejas que se tornam empresas, líderes que vivem como reis, enquanto as ovelhas passam fome, né? Isso aí desconforta bastante. Você que vai numa igreja, você que vai na sua comunidade de fé, você que se reúne com pessoas para tirar ali o seu momento ali de prestatividade a oferecer o seu culto, sua adoração a Deus, analise quem está do seu lado. Às vezes tem pessoas que estão sentadas do seu lado e você olha para ela e não diz. Mas ela está passando situações tão complexas que muitas das vezes ela tem que deixar o almoço para ter a janta. Então, o cenário hoje qual é? Líderes que vivem como reis, enquanto as ovelhas passam fome.
líderes que vivem como reis e os seus liderados, né? Membros, passam fome. Pessoas divididas por placas, doutrina humana, doutrina humana, porque nós sabemos que lá no céu não vai ter placa de igreja. A igreja que vai estar no céu, a igreja que vai estar com Cristo, ela é uma igreja que está sobre essa terra. E ela não tem placa. Doutrinas humanas, né? Pessoas divididas por placas, doutrinas humanas, e disputa de poder. Disputa de poder. Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. No crachá eu sou isso. Lá no céu não tem crachá. Para Jesus não tem crachá. Mas vamos lá. Paulo advertiu: não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando o dinheiro se torna uma prioridade, a presença de Deus vai embora e o evangelho perde sua pureza. Bem simples. Sem segredo nenhum, sem tititi nenhum. Quando o dinheiro se torna prioridade, a presença de Deus vai embora e o evangelho perde sua pureza. Às vezes a pessoa está no ministério, numa igreja, e ele não pode arcar, ajudar de alguma forma. E aí é um assunto bem complexo, que depende muito de opinião de cada um, quando se trata de valores, né? É um tema que é bem discutido. Só que se torna uma prioridade sobre uma vida. E aí a presença de Deus vai embora. Porque se nós entendemos que uma vida é muito... o valor de uma vida, a grandiosidade do valor de uma vida, mas aí quando envolve o dinheiro se torna prioridade, a vida fica em segundo plano. E com isso o evangelho perde sua pureza. A presença de Deus vai embora e o evangelho perde sua pureza. Nesse local que tem essa ótica, que age assim, porque o evangelho por si mesmo, ele não perde nada. Mas o local que é lançado isso aí, poxa, tem gente que muitas das vezes está num púlpito, e aí a pessoa ela é chamada para trazer uma palavra, e a palavra tem 10 minutos e quando ela vai falar de dinheiro, ela leva 20. Então são coisas aí que estão acontecendo, infelizmente, na sua grande maioria. Né? Terceiro ponto, o chamado de Deus é voltar ao propósito original. Então assim, o Senhor nos chama a viver novamente como corpo unido. Amar mais pessoas do que coisas. Amar mais pessoas do que coisas. Repartir mais do que acumular. Na época da pandemia, nós vimos notícias, álcool, medicamento, aquele vermectina, álcool. E aqueles que tinham poder aquisitivo, já que eles tinham esse poder aquisitivo, eles iam lá e numa prateleira limpava tudo. Limpava. Você deve ter visto isso nas notícias na época. Enchia os carrinhos de álcool, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Sem pensar naquele que vinha, o próximo que vinha, se ele sobraria para ele comprar também. Então, o chamado de Deus dentro do propósito original é esse: repartir mais do que acumular. Ser testemunha viva de que o evangelho é poder de Deus, não é moeda de troca. O evangelho é poder de Deus, não moeda de troca.
A igreja verdadeira, ela não é medida por prédios, pela dimensão das suas salas ou das suas dimensões, mas por coração transformado. Às vezes tem um templo que é gigantesco, uma estrutura gigantesca e poucos corações transformados. Mas tem às vezes aquela igrejinha pequenininha, ou aquele lugarzinho, ou aquela reunião de poucas pessoas num lar, assim como a igreja primitiva, ali 5, 3 pessoas, mas coração transformado. O que para Deus é mais válido? Um templo com 200 pessoas, que a maior porcentagem não tem o coração transformado? Ou de repente a pessoa na sua casa fazendo um culto a Deus, com sua família, com 5 integrantes, com corações transformados e gratos a Deus? O que vale mais para Deus? Então a igreja verdadeira não é medida por prédios, ou por tamanhos, ou por dimensões, mas por coração transformado. E com isso a gente chega a qual conclusão? Qual conclusão que nós chegamos? E há uma pergunta direta que ela não pode ser ignorada. Não pode ser omitida. A pergunta: você, eu, pessoas, estamos sendo parte de um grupo que ajunta pessoas e reparte bens? Ou de um grupo que ajunta bens e divide pessoas? Os privilégios, e eu já vi isso, privilégios dentro do templo, porque aquela pessoa ela consegue ajudar financeiramente mais, e aí ela pode, através de libertinagem, fazer o que quiser, porque ela pode ajudar mais. Enquanto tem às vezes aquela pessoa ali, que às vezes ela não tem aquela condição, não tem, mas tem um coração pronto ali a oferecer, a ajudar, a estender. Para Deus nós sabemos qual é a resposta. E para o homem, e para aquele que tem uma autoridade no local ou no lugar, ou seja onde for, né? Porque a gente sabe que no juízo final, Deus não vai perguntar quanto que a gente acumulou. Deus não vai perguntar quanto que nós acumulamos ou acumularam. Mas Ele vai perguntar quanto amamos. E dizer para você, para vocês, a resposta que dermos a essa pergunta vai revelar se realmente pertencemos a um povo de Cristo. A resposta vai ser essa. Ela vai definir. Porque analisamos novamente. Se às vezes a pessoa tem... É complicado porque não era para ter dúvida, né? Mas, volto aqui. Vamos olhar mais uma vez o Atos dos Apóstolos. Ó. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles, havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia. Por que que não havia? Porque todos os que possuíam alguma coisa, casa, herdades, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha.
Isso é ser membro de um corpo. Isso é ser aquilo que Deus quer que a gente seja. É muito bonito. Tem uma referência ali no livro de 2 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha para finalizar já esse tema. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quase que eu deixei passar batido. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E ali no livro de Atos, né, que nós vimos ali, no livro de Atos, aquilo que chegava diante dos pés dos apóstolos, eles repartiam entre eles. Então, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Está nos colocando ao objetivo dela. Corações transformados, né? Corações transformados. Corações que se encheram, que tem Cristo dentro deles, não estão sendo medidos, vamos colocar assim, como deveria. Porque a igreja verdadeira não é medida por prédio, mas por coração. Então, hoje em dia, infelizmente, é de maior valia, tem um valor maior, aquilo que gera valores. Bens. E os bens têm sido muito mais valorizados. Eu falo isso com uma tristeza, porque eu já vi algumas coisas, eu acredito que você também já. Isso é de entristecer. Porque nós vimos ali como que os apóstolos faziam. E é difícil. Vou ser mais direto ainda. É difícil. Tem e tem. Mas é difícil você achar locais que tenham essa ótica da igreja primitiva. Eu tenho um exemplo. Eu tenho mais bens, aquele do meu lado não tem. Vamos fazer o seguinte: aquilo que eu tenho de mais, aquilo que eu tenho, sabendo que ele não tem, vamos aí nos ajudar. Então vamos vender aquilo lá, repartir, e para que todos estejam no mesmo nível, podemos colocar assim, social? Podemos colocar assim, de repente, social, mesmo nível. Um ajudar o outro, um estender a mão para o outro. E vou dizer uma coisa para você. Até as assistências sociais hoje dentro dos templos, já vou dizer, não estou generalizando. Eu já tive o privilégio de cuidar de assistência social. Já tive esse privilégio. E não é fácil. Não é fácil. Porque eu lembro de uma certa feita que a gente precisava juntar para montar algumas cestas para algumas famílias que estavam passando dificuldade. E era impressionante porque, pela lógica, aqueles que estavam dentro da igreja, eu não vou nem dizer que por bondade, mas também não vou falar por obrigação, mas é mais pro lado de saber que a palavra de Deus contribui para que a gente venha
ajudar uns aos outros, né? Mas às vezes você tinha que implorar. Você tinha que implorar para que a pessoa venha ajudar. E tinha pessoas que ajudavam. Por exemplo, um pacote de feijão dava meio pacote. Tinha pessoas que davam alimento vencido. Sabe? Pessoas que davam resto. Davam resto. Poxa, nós entendemos que nós temos que dar aquilo que a gente queria receber. Davam resto. Estragado. Aberto. Então é por isso que a palavra de Deus diz que chegaria um momento que o amor de muitos se esfriaria. Vai esfriar mais, na minha opinião, vai esfriar mais. Pela palavra vai esfriar mais do que nós estamos vendo hoje. Então que essa palavra venha refletir nas nossas mentes e corações, para que a gente venha agir conforme o pessoal, aquele povo, os discípulos, os servos de Deus, as pessoas se preocupavam na época da igreja primitiva, lá em Atos 4:33 até o 35. É difícil? Mas não é impossível. Só não podemos perder essa essência. Não podemos perder essa essência. Nós devemos voltar ao propósito original. Então, o propósito original é esse: amar mais, repartir mais, ser testemunha viva de um evangelho de poder, não fazer algo de troca, assim como nós falamos aqui. Então, são 3 pontos: amar mais pessoas do que coisas, repartir mais do que acumular, e ser testemunha do evangelho que é poder de Deus, não moeda de troca. É isso que nós devemos voltar a ser. E é engraçado, porque às vezes tem pessoas que não têm condições. Queriam. Aquele que quer não consegue, aquele que tem não quer. Essa é a realidade. Então que venhamos a voltar ao propósito original dentro do chamado de Deus. O propósito original. Esse tema ele me abala um pouco, porque eu presenciei muita coisa estranha já nessa caminhada com Deus. Nós entendemos que tem pessoas que agem de má fé? Tem, mas aí ela que se acerte com Deus depois. Né? Então que venhamos, essa é a mensagem final dessa reflexão. Que venhamos a voltar ao propósito original. Que venhamos a voltar ao propósito original. Não estou sendo repetitivo, mas dizem que quando você repete uma coisa várias vezes, ela é tendenciosa em ser memorizada. Então, voltemos ao propósito original. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, aqui é o segredo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 33 ao 35. E esses 3 versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, venham fazer parte da nossa vida. Venham fazer parte da nossa caminhada. Venham fazer parte das nossas atitudes, das nossas ações. Eu tenho certeza que se nós voltarmos ao propósito original dentro do chamado de Deus, muita coisa vai melhorar. Muita coisa. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe o seu coração, sua mente, sua família, né? Que Deus venha nos dar entendimento para poder ser melhor, para poder ser pessoas melhores, para voltar ao propósito original do chamado de Deus. E devemos voltar. E você, que essa palavra falou com você, assim como ela falou fortemente no meu coração, porque fez eu fazer uma retrospectiva aqui. E de olhar para dentro de mim para me cobrar, para ser melhor. Seja um canal de bênção. Compartilhe essa mensagem, que não é minha, que é de Deus, né? Nós temos aprendido aqui. Então aquilo que você aprendeu, assim como eu aprendi, nós aprendemos juntos aqui. Que não fique só entre eu e você, mas que você compartilhe para chegar alguém também. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus e te aguardo para o nosso próximo momento de reflexão. Se assim, o nosso grande e poderoso Deus desejar. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.